boas-vindas a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E o que eu quero conversar com você hoje é algo que particularmente aconteceu comigo logo quando eu me converti, que é sobre os nossos talentos. Aquilo que Deus nos capacita a fazer e que nós podemos e devemos usar esses talentos na obra e no reino. Logo que eu aceitei a Jesus, eu me encantei com o ministério de louvor. A música e a maneira dela ser entoada para Deus tocou meu coração. E na minha mente eu pensei, é esse ministério que eu quero servir. Só que a gente não tem como apenas desejar fazer isso. A gente tem que ser capacitada e dotada por Deus para desenvolver aquele ministério. Então, na época, como a igreja a qual eu nasci no Evangelho era bem pequena e não tinha pessoas ainda formando o Ministério de Louvor, eu consegui fazer parte do Ministério de Louvor por um tempo. E isso foi muito bom, porque eu percebi que eu não tenho talento nenhum para o Ministério de Louvor. Eu não tenho afinação, eu até consigo às vezes cantar um pouco afinado se quem estiver do meu lado for uma pessoa afinada. Mas se a pessoa do lado desafinar, eu desafino junto. Se eu tentar cantar sozinha, eu desafino. Ou seja, Deus não me capacitou para o Ministério de Louvor. Eu não sei tocar nenhum instrumento, ok, eu poderia me inscrever num curso e aprender a tocar violão, teclado, qualquer coisa que fosse, mas meio que seria estar querendo desenvolver o talento que Deus não me chamou para exercer. Eu não sei se você está conseguindo me entender. Às vezes a gente deseja servir ao Senhor em uma área específica, quando na verdade Ele nos dotou de um talento, onde nós seremos muito mais frutíferas se nós servirmos onde Ele realmente nos capacitou. Eu poderia até hoje fazer parte do Ministério de Louvor, eu poderia ter o quê? Me esforçado, entrado em aula de canto para afinação, só que o chamado de Deus na minha vida foi para ministrar a palavra. Isso aconteceu muito rápido também. Pouco tempo após a minha conversão, como eu falei para vocês, a nossa igreja na época ela ainda estava meio que em formação, eu fui convidada a trazer uma palavra. E eu me achava assim super incapaz de fazer aquilo, até porque eu era bem jovem na fé. Mas quando eu comecei a ministrar, eu senti Deus fluindo através do que eu falava. As pessoas começaram a responder de forma positiva através da ministração que eu realizava. Por quê? Porque não era eu. É o talento que o Senhor me concedeu para que eu use em favor do reino. Estar sentada aqui hoje, conversando com você, levando a palavra do Senhor através da pregação, é estar desenvolvendo o talento que Deus colocou na minha vida. Então, muitas vezes, nós passamos a nossa jornada cristã querendo o talento do outro, admirando o talento do outro. Por exemplo, eu brinco às vezes com minha irmã, porque minha irmã, ela tem o talento, o dom, na verdade, da música. Ela toca vários instrumentos, sem nunca ter feito escola de música. Ela aprendeu realmente porque o Senhor dotou. Ela tem uma voz incrível, que você sente assim os acordes do céu. Tipo, o que eu queria ter, ela tem. E eu acho engraçado quando a gente conversa, porque ela queria muito, às vezes, ministrar a palavra. Porque em algumas situações ela precisa ministrar a palavra. E ela não se sente tão fluente e confortável. Veja bem, não é que ela, por ter o dom e o talento para ministrar louvor, ela não esteja capacitada para trazer uma palavra. Não é que o fato de eu não ter a melhor afinação me impeça de louvar ao Senhor. Em uma necessidade, por exemplo, eu já louvei o Senhor em várias situações, em cultos do lar. Quando surge a necessidade, eu vou ali e canto. Eu sei que é uma tortura para quem está me ouvindo, mas quando eu preciso fazer isso, eu faço com o meu foco no Senhor. Eu falo, Senhor, eu estou aqui para ofertar a Ti o meu louvor, recebe. E eu creio que nessas situações Deus até dá uma minimizada na desafinação. Da mesma forma, quando ela precisa ministrar a palavra, ela vai, ela ministra, ela fala, porque o Espírito Santo, ele nos capacita dentro daquela necessidade do momento. A questão é que não é para isso que o Senhor a chamou ou me chamou.
Você tem que estar muito sintonizada com o Senhor e pedir graça a Ele para ter discernimento de onde Ele quer que você sirva, qual o talento que Ele colocou nas suas mãos. E quando eu estava pensando sobre tudo isso para trazer essa mensagem para você, eu me lembrei daquela parábola que o Senhor conta em Lucas, também ela é contada em Mateus, mas eu coloquei aqui a referência de Lucas, capítulo 19, do verso 11 ao 26. Você pode ler depois. Eu vou passar por ela aqui rapidamente, mas você anota aí para você ler na palavra depois. Lucas 19, do 11 ao 26. Nessa parábola, o Senhor Jesus conta de um homem que distribuiu talentos a 3 pessoas. A uma pessoa ele deu 5 talentos, a outra pessoa ele deu 2 talentos e a outra pessoa ele deu 1 talento. E eu sempre gosto de pensar, na verdade, quando eu ouvi essa parábola, eu tinha só esse entendimento daquele que não usou bem o talento. Mas se a gente pensar, às vezes pode ficar aquela questão, por que o Senhor confiou 5 talentos a um e apenas 2 a outro e só 1 para um terceiro? A questão aqui é que nós temos que entender que Deus conhece a nossa capacidade. Deus quer que aquele que recebeu 5 talentos use-os para o engrandecimento do reino, para a frutificação do reino, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas Ele não espera que aquele que recebeu 1 talento não faça nada com o talento que recebeu. Deus conhece a capacidade daquele que recebeu apenas 1 talento e sabe que com aquele 1 talento, se a gente se dispuser a florescer com ele, Deus é capaz de multiplicá-lo de forma sobrenatural. Então, minha amada, eu não sei quais talentos o Senhor deu a você. Eu não sei se você já descobriu o talento que você tem para desenvolvê-lo no reino. Se você ainda não sabe, comece a buscar o Senhor. Comece a ver em que áreas você sente-se mais forte, mais à vontade em realizar. Às vezes você foi chamada para cuidar do ministério infantil e você ficou assim, será que eu dou conta? E quando você chegou ali, você se sentiu em casa, você conseguiu transmitir a palavra do Senhor para as crianças. Às vezes é no louvor, às vezes é ministrando a palavra, às vezes é na questão do ensino. Você pode ter o talento de ensinar a outras pessoas a palavra, enfim. O Senhor pode ter dotado você com apenas 1 talento, mas o que Ele deseja é que você não faça como o homem da parábola de Lucas. Pegue o seu talento e enterre, porque você passa a vida inteira olhando os 5 talentos daquela pessoa e os 2 talentos da outra pessoa e querendo aqueles talentos, enquanto o seu próprio talento você enterrou. Você não quer usar porque você gostaria de fazer outra coisa. Deus deseja que nós desenvolvamos aquilo que Ele nos deu com maestria, porque quando eu me disponho a fazer o que Deus me chamou para fazer, não importa se foi 1, 2 ou 5 talentos, esses talentos irão florescer nas mãos do Senhor, porque eu me dispus a usá-los, a fazer com eles aquilo que Deus projetou para que fosse feito. Então, minha amada, o meu chamado para você no vídeo de hoje é primeiro para que você observe qual é o seu talento, se você ainda não despertou para isso. Porque Deus chamou cada uma de nós para exercer uma função no seu reino. Deus não deseja que nenhuma de nós fiquemos apenas como telespectadoras. Deus pode ter chamado você para o ministério da intercessão, que é um ministério que as pessoas nem veem tanto, mas que é fundamental na igreja. É aquela pessoa que está sempre orando pelos membros, pelos pastores, pela liderança, pela nação, enfim, intercedendo. Nem sempre os talentos que nós temos são talentos que serão vistos pelas outras pessoas. Mas o que importa é que o Senhor que nos confiou o talento está vendo o que nós estamos fazendo com ele. Então, se você ainda não sabe qual é o seu talento, busque no Senhor. Busque os sinais do Senhor para que você possa começar a desenvolver no reino o que Ele te chamou para fazer. Não enterre o seu talento. E se você já sabe o que o Senhor te chamou para fazer, mas gostaria muito de fazer outra coisa, peça ao Senhor para não deixar você ficar comparando o seu talento com o das outras pessoas ou desejando fazer algo que o Senhor não te chamou para fazer. Floresça naquilo que o Senhor te capacitou e você vai ver quanta alegria, quanto prazer você sente
em florescer onde Deus te chamou. Deixa para mim nos comentários aqui, você já desejou ter o talento de outra pessoa? Eu quero muito saber. Como você tem desenvolvido o seu talento? Você já sabe qual é o seu talento? Conta para mim que eu vou ficar aguardando o teu comentário. E não esqueça de avaliar o vídeo e, claro, divulgar em suas redes sociais. Estamos cada dia mais próximos dos 20 mil inscritos. Eu já tenho, assim, a Islândia, por exemplo, ela já coloca nos comentários, rumo aos 20 mil inscritos. Eu achei isso maravilhoso, porque mostra que vocês estão junto comigo, para que nós cresçamos levando a palavra do Evangelho para o máximo de pessoas. Eu conto com você. E antes de terminar, eu quero te dar uma notícia. Dia 29, a última quarta-feira desse mês, nós teremos a nossa primeira live aqui no canal. Eu quero fazer essa live com vocês, é a primeira live que eu vou fazer aqui no YouTube, ou seja, depois desses quase 3 anos de canal, é a primeira live que eu vou fazer e eu quero muito contar com a tua participação. Eu coloquei na nossa comunidade, se você não acessa ainda a nossa comunidade no nosso canal, dá uma olhadinha lá que de vez em quando eu posto alguma coisa por lá. Eu vou até tentar ser um pouco mais assídua. E foi no espaço da comunidade, aqui no nosso canal, que eu coloquei uma enquete para vocês, sabendo se vocês gostariam ou não de ter uma live. E a maioria de vocês votou que sim. Então vamos juntas nos reunir no dia 29 de julho, para que nós tenhamos um momento de aprendizado e crescimento com a Palavra de Deus. Nos próximos vídeos eu trago mais detalhes para você, mas eu espero você no dia 29, combinado? Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!